Boa tarde a todos. Rio de Janeiro, 30 de julho de 2021. Estamos dando início em mais um programa Saber Mais da Abrol Rio, Abrol Cidade do Rio de Janeiro, Academia Rotária da cidade do Rio de Janeiro. Hoje comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas e a reunião será através de uma entrevista com o acadêmico da Abrol Rio, Antônio Carlos Esteves Torres, que é um companheiro do associado do Rotary Clube do Rio de Janeiro, cadeira no número 9 da Abrol Cidade do Rio de Janeiro, cujo patrono é Almir Brandão Maciel. Convido o presidente da Abrol Cidade do Rio de Janeiro, o companheiro Joper Padrão, para as suas palavras iniciais. Joper, que é associado do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, cadeira número 7 da Abrol Cidade do Rio de Janeiro, cujo patrono é Alberto Pires Amarante. Por favor, presidente. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem, especialmente ao nosso convidado desta tarde no programa Saber Mais, o nosso acadêmico Antônio Carlos Esteves Torres. Companheiro Antônio Carlos Esteves Torres, eu peço, por favor, que dirija o vídeo para a sua pessoa e seja bem-vindo ao nosso encontro. Companheiro Tasso, por gentileza, a apresentação do companheiro Antônio Carlos. Ok. Companheiro Antônio Carlos Esteves Torres, acadêmico da cidade da Abrol Cidade do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Empresarial da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, coordenador de área de estudos especiais, sedes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, participou de várias literaturas, inclusive da Justiça, é associado do Rotary Clube do Rio de Janeiro, e nós vamos deixar que o companheiro Antônio Carlos nos conte mais de sua história depois dessa breve apresentação. Presidente, por favor. Obrigado. Companheiro Antônio Carlos, a câmera não está focalizando a sua imagem, está focalizando um fio. Por favor, adeque a sua câmera, por favor. Isto. Agora sim. Isso, companheiro Antônio Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Mais, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a quem estiver aqui no Brasil, e aí na Europa já temos uma boa parte da noite a abranger a ambiência. Estou muito orgulhoso de ter sido convidado para falarmos sobre este assunto contundente, tráfico de seres humanos, e como é que nós tratamos este episódio eterno. Verdade. Agora, Antônio Carlos, esse nosso programa Saber Mais, que a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro se propõe a fazer, ele tem, entre seus objetivos, o primeiro deles, colocar em evidência os nossos acadêmicos, que é o caso de você, e registrar historicamente a presença deste acadêmico e informações que ele possa trazer e que venham a ser úteis às pessoas que venham a pesquisar sobre o Rotary, sobre as personalidades e sobre a academia. Um segundo propósito é colocar em evidência temas que, eventualmente, passam desapercebidos pela sociedade. Todos os dias do ano, nós temos inúmeras celebrações. Algumas delas são propostas pelas Nações Unidas, outras são de caráter brasileiro, caráter nacional, outras caráter regional. Mas o que importa é que alguns desses temas, que são de caráter mundial, passam desapercebidos por grande parte da sociedade. Por exemplo, pela nossa imprensa e daí por diante. E assim, a Abrol do Rio de Janeiro, dentro da sua perspectiva de gerar conhecimento e colocar esse conhecimento à disposição da sociedade,
está fazendo com essa série de Saber Mais a busca de colocar essas celebrações diante do grande público, trazendo a opinião de nossos acadêmicos. Eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista perguntando a você, como associado do Rotary Club do Rio de Janeiro, clube que está por completar 100 anos de existência, como você vê a sua experiência como rotariano. Como é que você nos traduz o que você, como um grande magistrado, um grande desembargador, uma pessoa de respeito nacional e internacional, se sente enquanto um voluntário, prestador de serviços voluntários, em nome do Rotary? Por favor, companheiro Antônio Carlos. A pergunta é profunda, porque uns ingressam na nossa associação, no nosso meio, para fins curriculares, para dizer que são do Rotary, que isso traz prestígio, etc. E outros, como acontece com o meu patrono, aqui, Almir Brandão Maciel, ingressam nos terrenos do Rotary em silêncio e fazem coisas sensacionais em silêncio. A minha entrada na organização, que eu tenho como padrinho o nosso Murta, que foi meu presidente, o nosso Erlon, que resolveu mudar de endereço, e o nosso Frois, que o acompanhou recentemente. Foram essas 3 pessoas que me convenceram a ingressar no Rotary, onde eu tenho exercido diversas funções. Ultimamente tenho cuidado do companheirismo. E vou lhes contar um segredo. O companheirismo, ele cuida antes do companheirismo. Ou seja, quem pode ser nosso companheiro? E eu tenho o meu critério baseado exatamente nisso que eu acabo de dizer. Das pessoas que fazem porque fazem. Geralmente em silêncio. Muitos não sabem que são rotarianos e o são pelos princípios. E para que eu convide uma pessoa a ingressar nos nossos quadros, esses critérios têm que ser obedecidos. Fazer o bem a quem nem se sabe quem. Não importa, porque fazer o bem é aristotélico. Fazer o bem é algo que antes atende a nós do que a quem recebe a nossa ação. Como diz um de nossos lemas, mais se beneficia quem melhor serve. E você, companheiro Antônio Carlos, com essa sua verve, com essa sua experiência, a sua eloquência, você é um homem que nos encanta sem falar. A sua fisionomia já nos encanta. A sua experiência é transmitida pela vibração de sua voz e pelo brilho do seu olhar. Mas você toca num aspecto que ainda há pouco, antes dessa entrevista acontecer, eu conversava com um querido amigo que respeito muito, que é a questão da confiança mútua entre os rotarianos. Nós não podemos deixar com que a confiança mútua entre nós seja abalada. A prova 4 nos leva a compreender assim.
E para que haja essa confiança mútua em todo mundo, entre os rotarianos, é necessário que, na hora da admissão, nós tenhamos um processo bastante qualificado, para que nós possamos justamente compartilhar com os nossos amigos, com os nossos companheiros, essa jornada extraordinária que é ser rotariano. Mas me conte, como membro fundador da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, você se dedicou a pesquisar sobre este dia que hoje celebramos, o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. E eu sei que você foi bastante longe, foi bastante profundo na sua pesquisa. Nos fale um pouco sobre isso, por favor, companheiro Esteves. Vamos falar. Vamos falar sobre o tráfico de seres humanos de uma forma litúrgica. Porque nós estamos falando sobre um grupo de pessoas. Nós estamos falando sobre pessoas que se reúnem e, às vezes, sem razão de ser, estão apenas juntas. Ou alguém acha que, ao ler na Bíblia o livro Êxodos, alguém poderia imaginar que rãs e gafanhotos e outras ameaças eram feitas para anteceder a abertura do mar. Não se sabia. E, no entanto, seguiu-se o líder neste sentido. Antes da ONU, nós tivemos a Liga das Nações. Para aqueles que têm um pouco mais de idade do que a estatística aponta como a máxima, aliás, aqui eu acho que ninguém tem a minha idade, então eu posso falar. Nós que vencemos esta barreira da idade estatística máxima do Brasil, nós pagamos um preço alto, porque começamos a perguntar: o que eu fiz? O que eu fiz de bom? O que eu fiz para os meus irmãos? E, neste momento, eu vejo que a Liga das Nações se perdeu lá atrás, logo no início. Havia um indivíduo chamado Haile Selassie, etíope, talvez até meu antepassado, porque a Etiópia é um país misterioso. Ele disse: isso não vai dar em nada. E não deu outra, não deu em nada. E a ONU hoje mantém o seu poder porque ela tem uma organização poderosa, inclusive com os 5 membros fixos do Conselho de Segurança, que aqui e ali nós temos alguma crítica a esta forma, mas se não for assim, nós cairíamos no mesmo problema da Liga das Nações. Em 1999, por aí, mais ou menos, o mundo começou a perceber um certo deslocamento, em especial na fronteira do México com os Estados Unidos, no Oriente Médio. Aqueles países colonizados da África começaram a se indagar: já que eu sou francês, já que eu sou belga, já que eu sou inglês, eu vou para onde está melhor. E isso eu vi pessoalmente, porque
eu tive, por razões que não vêm a pelo agora, eu tive que trabalhar em Londres durante algum tempo, e quando um egípcio me via, perguntava se eu era Arlon Sala, eles diziam, Arlon Sala, Alakbir. Aí eu tinha que explicar que eu não era egípcio, mas, quer dizer, que eu soubesse, não, né? O que acontece? Esses deslocamentos, em especial casos terríveis como os dos armênios, por exemplo, que produzem, inclusive, apátridas. A maioria daqueles que são considerados apátridas é porque viveram antes em terreno que hoje chama-se Armênia, cuja capital é Erivan. Mas o fato é que, de repente, por exemplo, na Iugoslávia, a Iugoslávia deixou de ser Iugoslávia. Quem é montenegrino? Quem é, afinal de contas, iugoslavo? Não se sabe. Alguns não têm pátria. E este deslocamento, que tornou-se absolutamente irreparável, não se conseguia, porque quem é que ia impedir um cidadão da Índia, por exemplo? Vamos pensar na Índia, que durante tanto tempo foi dominado pelos ingleses a ponto de obrigá-los a serem súditos da senhora rainha. Eles, então eu vou para lá. E foram. E, de repente, como aconteceu com a França, os banlieues franceses são de gente do norte da África, são de pieds noirs. E o que aconteceu? Essas pessoas não tinham emprego, não tinham como viver, acabavam se unindo ao maior empregador que existe sobre a face da Terra, que se chama máfia. Quem conhece o sul da Itália, a cidade de Palermo, tem histórias para contar, e eu as tenho, não posso contá-las agora, porque eu me desviaria do assunto. Mas isso caiu na grade dos acontecimentos da ONU. Então, a United Nations Office of Drugs and Crime, que nunca foi traduzido, por isso que a gente chama UNODC, porque não foi traduzido, chegou-se à conclusão de que nós tínhamos que unir aqueles integrantes da ONU, Organização Nacional, Internacional, para resolver o problema daqueles que chegavam até aqui, no Rio de Janeiro, na avenida que tem o meu nome, Antônio Carlos. Na Avenida Antônio Carlos existia, eu não sei, porque eu não saio de casa há quase 2 anos por causa da pandemia, e por causa de um outro problema também um pouco grave, mas que, enquanto eu puder falar, enquanto eu tiver vida, eu vou dedicá-la aos meus companheiros, eu vou dedicá-la a instituições como a GROW. E a UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, que tem escritório até aqui próprio, foi fundada com o objetivo de combater o tráfico de seres humanos. O que é o tráfico de seres humanos? Ora, santo Deus do céu, ninguém conhece mais este assunto do que nós, brasileiros, pelo menos 50%, porque
todos vieram forçados da África, não da Europa, mas da África, para aqui prestarem serviços escravizados, como ainda hoje, lamento, mas nós estamos numa hora de raciocínio, ainda hoje existe a escravidão no país, tanto é que existe o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Isso porque nós moramos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, Belo Horizonte, mas não vou dizer o nome das cidades, mas eu vi escravos e que se sentiam muito bem, sabe por quê? Comiam, tinham alimento. E ainda hoje nós vamos encontrar pessoas que assim vivem e estão protegidas no seu trânsito pela instituição UNODOC, que faz isso, combate o tráfico de seres humanos. Permitam-me explicar que a grande razão de ser do tráfico humano são duas as básicas, né? Uma, a prostituição. E nós somos vítimas disso porque a mistificação, a mitificação da falta de racismo no Brasil acabou. Nós hoje sabemos. O racismo existe, o preconceito existe. E, lamentavelmente, um dos produtos mais procurados por europeus elegantes, ricos, é exatamente a mulher brasileira, que é uma entidade humana incomparável. Até as nossas louras são pretas. Até as nossas louras são negras. Porque se olharem bem a Gisele Bündchen, ela tem um jeito que nenhuma loura sueca tem. Aquela cor, ela é absolutamente rara. Aquele olhar é brasileiro. A política brasileira teve uma ocasião em que elaborou a fórmula do embranquecimento. Como é que era isso? Aqueles que se sentiam mal lá na Europa, em especial italianos, poloneses, e eu convivi com italianos durante muito tempo, vinham para cá. O exército tem, eu não sei se ainda está em vigor, mas eles escolhiam soldados recrutados em Santa Catarina e no Paraná que tivessem 1,80 m e cabelo louro para servirem como policiais do Exército, a polícia do Exército. Quem é tijucano sabe que aquela esquina da Avenida Maracanã, com aquela praça, era o campo deles. Eles passavam com aquela elegância embranquecida, né? Mas aí aconteceu algo do destino. Aqueles belos soldados se apaixonavam. Eram chamados os Catarina. Os Catarinas, porque vinham de lá. Exatamente. E sabe o que aconteceu? Eles se apaixonaram por morenas do Salgueiro.
E a mestiçagem aqui tornou-se o principal fator da constituição do nosso povo, em, no mínimo, 50%. Não quero ir além, porque ainda há aqueles que escondem o retrato da avó. A vovó não tem retrato, a vovó não tem pintura, a vovó não passou pelos pincéis de um Portinari, por exemplo, que é uma figura maravilhosa. Ele virá aqui, o filho dele virá aqui, João Cândido. Ele formou uma entidade sensacional que estuda as mais de 5.000 obras dele. E ele retrata o povo brasileiro de uma forma como nenhum pintor o fez. Então, senhores, o tráfico de pessoas ele tem que ser objeto de proteção daqueles que vêm porque não querem e também daqueles que vêm porque querem. No outro dia, alguém se meteu, como eu não sei, no compartimento de bagagem de um 737 e chegou aqui quase congelado. Dirão os senhores, e nós com isso? Excelente que alguém esteja pensando, e nós com isso? Nós temos que fazer o que eu faço com o senegalês da presidente Antônio Carlos, que vende peças de escultura e falam... até eu acho muito engraçado, porque ele fala um francês quase incompreensível, mas ali eu compro aquela peça e pergunto onde você mora, quem faz por você? E ele se silencia, porque isso vem acontecendo com cambojanos. Isso não está acontecendo com os chineses, porque o país, de repente, é um país que cresce 9%, 8%, e isso para quem conhece Pequim, hein? Isso para quem sabe da realidade central. Porque se formos lá para o lado da Mongólia, nós vamos encontrar não a miséria que nós temos aqui, mas muito pior. Concordo com você, companheiro Antônio Carlos. Eu tive a oportunidade, pelo Rotary, de estar em Angola. E fui numa missão do programa que tínhamos, chamado Carl Miller. E quando fui com a companheira dela para Angola, me diziam assim, alguns pouco informados, diziam assim, o Joper vai fazer turismo. E lá eu vi uma miséria miserável. Nós fomos no período imediatamente após a guerra. E quem não esteve onde eu e a Adélia estivemos, não faz ideia do que é miséria. E eu aqui no meu país, visitei todas as favelas da minha cidade, todas. E, portanto, eu posso falar com conhecimento de causa, a diferença que temos dessas desigualdades. Sabe, companheiro Antônio Carlos, esse tema me encantou quando lhe oferecemos a possibilidade desse discurso maravilhoso, porque no grupo de Rotary eu tive um companheiro que foi comandante do Exército de Salvação. Chama-se Edgar das Chagas. Hoje, Edgar das Chagas é comandante do Exército na cidade do México. Ele foi promovido. E Edgar trabalhava com intensidade pelo Exército de Salvação nessa causa do tráfico de pessoas. E, para minha surpresa, porque eu não fazia ideia, a quantidade de pessoas que é traficada para retirada de órgãos é uma coisa inacreditável. E essa informação passa transparente pela sociedade. Você falou em prostituição, por exemplo. Nós falamos na escravidão, por exemplo. Mas existe uma realidade tão cruel que a gente não admite que possa acontecer, mas acontece, que é de pessoas serem traficadas
para poderem doar seus órgãos ou terem seus órgãos extraídos em favor de alguém que eles necessita, não importa se isso lhes custe a vida. E essa é a realidade que a nossa sociedade, infelizmente, constrói. O Rotary, como todos sabemos, o companheiro Antônio Carlos Esteves Torres, ele trabalha em favor de uma causa. E essa causa é a paz e compreensão. O respeito ao ser humano e a dignidade da pessoa são pedras basilares no trabalho voluntário dos rotarianos. Portanto, eu pergunto a você, o dia que hoje é celebrado, o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, atende ao foco de Rotary no sentido da busca da paz e da compreensão? Não atende completamente. Não atende completamente porque, por uma questão numérica, nós temos tantos. Hoje, aqui, às vezes eu pergunto para algumas pessoas qual é a maior fronteira da França? Qual é a maior? Onde é que a França tem a sua maior fronteira? E eu vejo que há, sim, alguns pensam a Espanha, a Itália, a Alemanha, e quase caem para trás quando eu lhes afirmo não. A maior fronteira da França é no Brasil, é na Guiana. E ali, quem sai de Cayena vem trabalhar no Brasil ou vice-versa, estudar e mais, participar do contrabando de minerais raros, que ninguém sabe por que está geralmente as grandes minas desses minerais, ou seja o ouro, seja o diamante. Senhores, prestem bem atenção nisso. Nós temos tanto diamante quanto a África do Sul, só que fica na reserva indígena. E na reserva indígena só entram pessoas que dispõem de alguma condição. Pois bem, o que nós fazemos, presidente, é denunciar isso. Vá ao Amapá, vá ao Amapá um dia, se aguentar, porque ali estão mistérios que o tráfico de pessoas, porque houve uma ocasião em que os chineses quiseram montar uma fábrica inteira aqui no Rio de Janeiro. Mas eles queriam inteira, trazendo inclusive os seus nacionais, que não atenderiam à proteção da CLT. Então, o negócio não foi feito. Isso faz uns 20 a 30 anos, porque agora as negociações são diferentes. Mas nós, rotarianos, temos que fazer o que eu faço com o senegalês. Eu converso com ele, eu digo, olha, eu gosto de você, eu gosto do trabalho que não é ele que faz. Hoje eu vi uma obra aqui, senegalesa, e vi que não é artesanal, é feita com máquina. Então, ele é um vendedor e eles se escondem em Niterói. Então, alguém precisa falar com eles. Por quê, presidente? Quando nós nos dirigimos a uma pessoa, quando eu digo a ele, bonsoir, monsieur, e alors, ça va? Il y a quelque chose de nouvelle e tal, ele respira e diz, poxa, eu existo. Eu existo. Alguém falou comigo. Eu sou gente. Eu sou gente. Eu sou gente. Coisa que os meus antepassados ainda não descobriram. Engraçado que nós temos aqui um fator
interessante, né? Porque há alguém que disse assim, muito cuidado, hein? Assim como o senhor Passarinho, Coronel Passarinho, quando do AI-5 disse as favas com os escrúpulos, essa frase é histórica. Nós temos aqui outros casos em que a vítima é temida porque pode descer, diz a pessoa, eu não vou falar em nomes, e muito menos em política, vou falar em bem, em justiça, em igualdade, tá? Mas alguém aqui dizia, olha, o morro vai descer, hein? Meu caro, disse eu numa conversa particular, o morro desce todos os dias para trabalhar, para tentar apanhar comida, para tentar aparecer. O morro desce todo dia. Descer o morro. Que morro? A Rocinha. Conhece a história da Rocinha? Nós temos a nossa queridíssima rotariana alemã, que mora em Frankfurt. Ela está em Frankfurt, mas ela comparece. Companheira Crista. A Crista, a Wunderbar, Frau, quer dizer, uma pessoa maravilhosa. Ela não vai na Rocinha, não, ela vai na Maré. E sabe o que acontece com o desenvolvimento daquele que nasceu na Maré? Leva a bala, como a dona Marielle. Mas também em outras favelas, em outros lugares menos favorecidos, nascem pessoas que trazem no peito medalha de honra, como desta menina que me faz chorar toda hora que eu penso nela. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer não uma, mas eu quero fazer muito mais e teremos muito mais com o nosso trabalho, com isso que nós estamos fazendo agora, aqui, neste momento, trazendo o nosso conhecimento em favor da igualdade. Não vamos conseguir igualdade para os nossos tempos, não vamos. Mas vamos dizer que ela existe. Égalité, fraternité, liberté ficaram na ilusão. Monsieur Macron ainda não sabe exatamente o valor dessas palavras, porque Le Pied Noir estão lá. Eles não dirigem táxi, porque quem dirige táxi em Paris é português. A maioria dos motoristas a maioria é portuguesa. Mas esse é outro assunto, não interessa. O fato é que o que nós estamos fazendo, perguntou Vossa Excelência, e perguntou muito bem, isso. Estamos denunciando esses fatos. Estamos reconhecendo o nosso povo, porque o nosso povo tem um probleminha subjacente. Por exemplo, o nosso maior escritor, Machado de Assis, ele não tem o Nobel porque, primeiro, escrevi em português, que para eles é um dialeto galego. E, segundo, ele nunca admitiu as suas origens daqui do morro, atrás da central, onde ele foi criado. Ele se calava com respeito a isso. E isso, paciência, ele deu outros presentes ao país. Olha, companheiro Antônio Carlos, que entrevista maravilhosa. Nós gostaríamos de ficar um tempo incrível aqui com você e o nosso tempo é escasso. Mas eu gostaria, você ocupa a cadeira número 9 na Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. E essa cadeira
tem como patrono um querido companheiro nosso, memorável, que nem eu nem você convivemos com ele, mas ele foi o primeiro presidente do Rotary de Copacabana. Chamava-se Almir Brandão Maciel. As cadeiras que nós ocupamos na Academia Rotária de Letras, elas nos foram sorteadas. E você foi agraciado por ocupar a cadeira de um grande engenheiro de ferrovias, que dedicou seu tempo a presidir pela primeira vez o grande Rotary Clube de Copacabana. O que você acha disso, o companheiro Antônio Carlos? Olha, presidente, chegou a hora de nós comprovarmos as primeiras palavras desses dizeres cuja importância fica na minha emoção, na frequência cardíaca que me aumenta ao trabalhar com pessoas da qualidade dos meus companheiros. Ele era engenheiro baiano. Ele andou em outros lugares antes de ter, porque a rigor, o Rotary Club Copacabana, número 1, foi fundado por ele. E sabe quem sabe disso? Ninguém. Pouca gente sabe disso, porque ele fez, porque fez. Ele fez porque queria fazer o bem. E ele tem uma característica que eu não posso deixar de... Ele era também um amante do automobilismo. Veja só, como é que pode? Lá nos anos 50, ainda se falava em Chicolândia. Quem conheceu Chicolândia aqui? Não era... Mas o fato é que o engenheiro Almir Brandão Maciel, ele fazia o bem sem ver a quem. E conseguiu reunir em volta dele pessoas desta categoria. Então, eu estou muito bem servido de patrono. Inclusive, com essa coincidência, porque ele era engenheiro de estrada de ferro. O fundador da cidade onde nasceu, Portinari, porque Portinari vem de Brodowski. Não se preocupe, aqueles que não conhecem, não tem problema nenhum. Brodowski em São Paulo. Era um polonês que construiu a estrada que fazia o transporte de café. E ele trabalhou aqui na Leopoldina Railway, o meu patrono. E ele conseguiu emprego para muita gente, conseguiu salvar muita gente. Aí depois ele foi para o Distrito... quando ele chegou aqui no Distrito Federal, em 49, ele já veio pensando em Copacabana. E foi aí que ele fundou o Rotary Club de Copacabana, número 1. Eu até agradeço a sorte, né? Porque foi sorteado. Foi sorteado? Sorteado. Então, eu já tive essa sorte. Eu já tive câncer 2 vezes. Uma na amígdala e outra na próstata, que ainda está em tratamento, etc. Às vezes eu fico pensando e eu não sinto absolutamente nada. Nesse momento que eu estou sentindo a emoção de falar. Que coisa linda, que coisa linda. Esse momento... Que nós gostaríamos de ficar todo o tempo do mundo conversando com você, ouvindo suas experiências,
vendo essa figura simpaticíssima que está em nossa tela, aqueles que não têm a oportunidade ainda de conviver com você, como nós temos no Rotary, na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, na magistratura, enfim, nesse mundo. É incrível, lidar com você é um aprendizado constante. E uma coisa que eu acho muito gratificante em Rotary, companheiro, é que você, na sua atividade profissional, é um magistrado, é Sua Excelência, é aquela pessoa que todos reverenciam e tratam com a dignidade que você alcançou na sua carreira profissional. E em Rotary, nós somos companheiros. Em Rotary, nós nos permitimos tratar um ao outro de você, não para diminuir o seu status, muito pelo contrário, mas é para aumentar o nosso, de poder tratar um homem como você de igual para igual. Você nos engrandece, companheiro Antônio Carlos. Eu gostaria de sugerir que você apresentasse para todos aqueles que vão nos ouvir no futuro e agora as suas palavras finais nessa entrevista de despedida. Despedida nesta entrevista, mas certamente de muitos outros encontros que vamos ter daqui por diante. Por favor, Antônio Carlos, a palavra é sua. Eu também gostaria muito de continuar a falar, mas para os senhores eu vou pedir licença, se conseguir encontrar, mas vou encontrar. Eu gostaria de deixar uma mensagem que tem a ver com o dia de hoje. Todos nós, ou a maioria de nós, se emocionou com a figura daquele menino sírio fugitivo que ficou na beira da praia, cujo corpo ele tinha uns 3 anos, esse tanto, ele ficou jogado na beira da praia. E depois um guarda, estranhamente, levou o corpinho dele. O guarda curvou a sua espinha, porque estava levando o corpinho do Alain. E eu gostaria tanto de achar aqui, como minha despedida, o produto da minha função, porque o companheiro me lembrou muito bem. Aliás, quem diz isso é minha mulher. Minha mulher diz: você é desembargador lá para as suas negras. Eu nunca vi nenhuma dessas negras. Alguém ficou com as minhas negras. Porque eu não... Ela diz: você é desembargador. E ela que manda em mim, quer dizer. Mas eu cometo o crime de ser poeta. E, aliás, o nosso Coutinho mandou um jornal da nossa Associação Nacional de Escritores, me pediu que entregasse, e está aí na sua... Já mandei para o nosso Joper, que conhece o nosso Fábio Coutinho, que é outro homem importante. E eu vou me despedir dos senhores, porque eu numa pequena explanação, eu mostrei o que era um soneto. 2 quartetos e 2 tercetos. Geralmente decassilábicos. Geralmente.
nem sempre. E eu, diante daquele corpinho que vagava com as ondas ralas da areia, eu não suportei e meu coração explodiu nessas palavras de despedida que eu deixo para os senhores. Alain, corpo na praia jazido, aí está ele. De 3 anos vividos no medo, tantas cenas de tristes jazigos, essa não me irá tão cedo. Jaz comigo frio, escondido no fundo da alma em segredo. Explode soluço incontido no fim do horror deste enredo. Fuga ao terror desconhecido, frusto em completo degredo, diante destino corroído. Lá jaz Alain, posto em sossego, no brinquedo de haver morrido, último e terrível folguedo. Boa tarde, meus companheiros, e muito obrigado. Obrigado a você, companheiro Antônio Carlos. Memorável. Essa entrevista, uma sucede a outra, cada vez vão crescendo. É extraordinária. O meu carinho para você, minha admiração e meu respeito, companheiro Antônio Carlos Esteves Torres. Eu peço ao companheiro Tasso que projete para nós, por favor, as próximas palestras que vamos ter. Pode ser, companheiro Tasso? Por gentileza. Então, estamos no dia 30 de julho, esta reunião. Vamos ter no dia 12 de agosto a celebração do Dia Internacional da Juventude, com o nosso acadêmico Frederico Price Greck, do Rotary Club do Rio de Janeiro. E no dia 12 de agosto, a nossa confreira Isaura, Maria Isaura de Jesus Magalhães, presidente do Rotary da Tijuca, sobre a celebração do Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Agradeço a todas e a todos que nos prestigiaram nesta entrevista e que hão de nos prestigiar no canal do YouTube quando este vídeo para lá for armazenado junto com as anteriores. Muito obrigado e declaro encerrada essa nossa entrevista. Boa tarde. Obrigado, Antônio. Boa tarde.